Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Eu acho que a Lívia já avisou o tema da palestra, porque eu nem falo palestra, eu digo que eu sou palestrante. Então, esse tema daqui, essa pedra que ela se refere aqui, é a pedra do túmulo de Lázaro. E aí eu dei uma boa noite, parece que está todo mundo lá dentro do túmulo com Lázaro ainda. Vamos ver se melhora isso. Eu estou no lugar certo para tentar remover essa pedra. Boa noite a todos. Agora sim, sensível melhora. Antes de iniciarmos, eu tenho 2 pedidos. O primeiro é ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos sustente, que nos ampare na noite de hoje, para que possamos realizar a tarefa que nos propusemos a fazer em nome deles. Que ao sairmos daqui, possamos sair com sementes no coração, que tenhamos força e coragem para regá-las todos os dias, para que essas sementes deem o fruto que Deus espera de nós. O segundo pedido é que, por favor, dividam por pelo menos 10 a expectativa que a Lívia colocou sobre o estudo de hoje. É um humilde estudo. Vejam que ela até se assustou quando falou que era a 5ª vez, ela até ficou assustada. Eu já chamei você 5 vezes. Ou seja, então é um estudo humilde que a gente faz com muito carinho e vem compartilhar aqui. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que tem se renovado da gente poder chegar aqui humildemente e compartilhar esses estudos com todos. Nosso encontro de hoje vai versar sobre essa passagem que está em João, como a gente já citou aqui, o momento em que Jesus faz a ressuscitação de Lázaro. Essa passagem só se encontra em João. E aí a gente fala assim, poxa, mas eram 4 os principais evangelistas, por que Marcos, Lucas e Mateus não falaram nada sobre essa passagem daí? E aí a explicação é relativamente simples. Na realidade, quando a gente pega esses 4 evangelistas, que são os principais do Novo Testamento, que falaram sobre a vida de Jesus, João foi o único desses apóstolos e que também virou evangelista que escreveu alguma coisa sobre Jesus. Os outros evangelhos, quando a gente fala de Marcos, Lucas e Mateus, eles são evangelhos que a gente chama de sinóticos. Eles são cópias uns dos outros. Então, na realidade, é como se nós tivéssemos basicamente 2 evangelhos, o de João e os evangelhos sinóticos. E aí eu não vou entrar em detalhe, para ter em função do tempo, a gente tem bastante coisa para ver, tem 255 slides, e aí, senão não vai dar tempo. Então, eu não vou me ater aqui aos detalhes de para que cada um dos evangelhos foi escrito. Eu ia também ia cantar aqui um pequeno trecho de uma música, porque dizem que quem canta seus males espanta. Mas eu ia espantar os bons também. E estava arriscado eu sair correndo antes, então eu preferi também suprimir a música que falava um pouquinho sobre isso aqui. Bom, essa nossa passagem, ela vai falar muito em 3 personagens. Quem são esses 3 personagens? Marta, Maria e Lázaro. A gente quer mostrar que nos evangelhos eles são citados mais de uma vez. Isso mostra o link e a relação que Jesus tinha com essa família. Jesus estava sempre com eles, em momentos até importantes. Essa passagem inicial se dá quando Jesus estaria foragido no deserto da Galileia. E por que ele estaria foragido? Em determinado momento, os fariseus, ou parte dos fariseus, perguntam a Jesus se ele é realmente filho de Deus. E a resposta de Jesus é sim, eu sou filho de Deus. E eles começam a pegar pedras para jogar em Jesus, considerando isso uma blasfêmia. E Jesus, como sempre, as respostas ou as frases que ele fala são de tremenda profundidade. A gente, no dia de hoje, quando às vezes estuda alguma coisa que Jesus falou com um pouquinho mais de profundidade, a gente percebe que até hoje talvez não estejamos preparados para ouvir e compreender a mensagem dele. E aí ele pergunta para eles, ora, vocês querem me jogar pedra por qual obra que eu tenho realizado?
porque ele já tinha feito até diversos milagres. E eles falam, não é por nenhuma obra, é por você se dizer filho de Deus. E aí Jesus fala, então vocês têm que, como se, traduzindo aqui, vocês têm que rasgar a Torá. Porque a Torá, que eram os 5 livros do Pentateuco, que eram base do judaísmo, falava em várias partes sobre filhos de Deus. Então, por que eu não posso me proclamar filho de Deus se a Torá tem vários livros que falam isso? E aí Jesus sai rapidamente e começa a ficar foragido. A partir daí, ele vai para esse deserto. Chegando lá, em determinado momento, ele recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, estaria muito doente. E aí Jesus fala para os seus apóstolos, olha, essa doença não é para a morte, isso é só para glorificar ao nome do Pai, ao nome de Deus. A partir daí, passado alguns dias, Jesus chega para os seus apóstolos e fala, bom, agora ele dormiu, vamos acordá-lo. E aí os apóstolos, mestre, se ele está dormindo, então deixa ele dormir. E aí Jesus, não, gente, ele morreu. Eu nem devia falar isso agora, né, para não assustar, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, essa família daqui, Jesus decide ir ao local, que era Betânia, e Betânia era justamente o local onde grande parte dos fariseus o procuravam. E os apóstolos, mais uma vez, receosos, falam, mas mestre, eles estão procurando o Senhor. Ele fala, não tem problema, nós vamos à noite. E ele demora 3 dias para chegar ao local. Quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Então, só para terem uma noção. Nessa parte daqui, especificamente, só para falar um pouco sobre a família, nessa passagem que teria acontecido anteriormente, Jesus está na casa deles, e aí Jesus começa a falar enquanto Maria volta. Enquanto Maria estaria aos pés de Jesus, ouvindo atentamente tudo o que ele estava falando, Marta estaria em pé, correndo, preparando quitutes, preparando alguma coisa, preparando bolo, comida, limpando a casa. E aí ela, em determinado momento, devem conhecer essa passagem, ela reclama com Jesus. Mestre, não está vendo o que está acontecendo? Só eu estou trabalhando e a Maria está aí parada. Como que dizendo, essa parasita aí não faz nada, só eu que estou trabalhando. E aí, o que Jesus fala com ela? Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. A sua irmã é que escolheu a parte certa. E o que ela escolheu, ninguém tira dela. Qual é a mensagem de Jesus para nós nesse momento? Será que no nosso dia a dia estamos nós nos preocupando com a parte certa? E o que seria essa parte certa a nos preocupar? Muitas vezes nós acordamos com inúmeras preocupações no nosso dia a dia, fazemos planos para meses à frente. Nós não somos nem donos do dia de amanhã. Nem o dia de amanhã nós somos dono, nem as próximas horas. Então você, Couto, quer dizer que a gente não deve planejar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós devemos elencar prioridades. E uma das prioridades que Jesus fala é o aprendizado. Porque ele fala para Maria que ela escolheu a coisa certa. Então, dentro do nosso tempo disponível, a gente deve elencar uma parte dele para nos dedicarmos ao aprendizado. E aí muita gente vai olhar aqui para mim com a cara de pau tremenda, que eu já sei, vai falar assim, mas Couto, eu não tenho tempo. É a nossa desculpa de sempre. O que eu costumo falar é, seja pelo menos honesto consigo mesmo. Fale assim, não, isso não é a minha prioridade. Porque o tempo é igual para todos. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. O que deixamos de fazer não é pela falta de tempo, é porque não elencamos aquilo como uma das prioridades da nossa vida. E aí a gente trabalha, muitas vezes,
para fazer a aquisição de um bem material, se esforça, deixa a família, às vezes, sem a nossa presença, se mata de trabalhar para desencarnar e não levar aquele bem que achava que era a coisa mais importante da sua vida. Nós temos que pensar, porque o que nós vamos levar? É o conhecimento que a gente adquire. Tudo que a gente aprende, a gente leva com a gente, como na bagagem espiritual. Eu falo para minha esposa, uma das maiores provas de reencarnação que eu tenho mostrado para ela, ela é evangélica, e aí eu falo com ela, você está vendo essas crianças que estão nascendo agora? As crianças nascem com 3 anos, estão tocando piano, estão cantando, sabem matemática, mas foi Deus que deu aquele dom para ela? Deus estaria sendo injusto. Por que ele não deu esse dom para mim também? Já que ele ama todos os seus filhos igualmente. Essas crianças que estão nascendo agora estão trazendo nas suas bagagens as coisas que elas se esforçaram para aprender no passado. Então elas já trazem esse conhecimento com elas hoje. E daí para frente, ainda posso fazer aqui uma previsão para vocês. Isso vai se agravar cada vez mais. As crianças estão se lembrando muito das suas existências pretéritas, contando detalhes da sua vida, tudo para mostrar para as pessoas que existe vida após morte. E se alguém tem dúvida, é só procurar, porque já existem inúmeras pesquisas científicas a respeito do tema. Dr. Parnia, em Nova York, na Escola de Medicina, faz pesquisas sobre isso. Ele já pegou várias pessoas que haviam desencarnado e colocou imagens, por exemplo, sobre a lâmpada, e a pessoa, quando volta, fala, tem a imagem de tal coisa lá em cima. Ou a pessoa em coma, daqui a pouco eu vou falar sobre coma também, e o cara ouvindo tudo, não era possível, você não tinha frequência cardíaca, respiratória, não tinha frequência cerebral, como é que você ouviu o que a gente estava falando? E a partir daí ele começou a estudar esses fenômenos e registrar, e aí acaba ficando os médicos, né, sem explicação. Mas daqui, então, o mais importante é que estabeleçamos as nossas prioridades. Eu comecei a falar para vocês, acabei dando spoiler, não era para assustar, né? Mas, assim, é uma notícia triste. Lázaro morreu. Aí vão falar para mim, mas Jesus não ressuscitou ele? Sim, mas mesmo depois que Jesus o ressuscitou, ele veio a morrer. E aí, a gente não, segundo os historiadores hoje, estudos que eles fizeram, é que ele até morreu de velhice, o que foi até bom para ele, ele teria se refugiado por conta disso aqui, né? Os fariseus haviam, essa é outra passagem que João conta, que os fariseus, depois que Lázaro foi ressuscitado, decidiram matar Jesus, eles já tinham decidido matar Jesus, e resolveram matar também a Lázaro, porque Lázaro acabava sendo um troféu, acabava sendo a prova viva do poder de Jesus. Então todos, onde Lázaro ia, as pessoas iam para encontrar com Lázaro para ver se ele tinha realmente sido ressuscitado. Então, parte dos fariseus resolvem matar Lázaro também. E aí ele foge, vai para a ilha de Chipre, chega lá em determinado até momento, encontra-se com Paulo, enfim, mas eles já haviam decidido matar. Agora, por que eu coloco esse Lázaro morreu? Porque nós temos em nossa vida, quando um querido, um familiar, é claro que é normal, faz a sua passagem, nós, às vezes, por incompreensão, reclamamos de Deus. Poxa, era uma pessoa tão boa e tem tanta gente má que faz maldade que não desencarna. Por que ele? E aí eu vou contar uma historinha aqui hoje, muito curtinha, que vai falar sobre isso. Haviam 2 amigos que foram presos, condenados e dividiam uma cela. E a pena deles foi realmente longa. Eles ficaram
muitos anos, só tinha um ou outro. E era o dia inteiro, os dois conversando, aquela amizade ficou realmente muito forte. Os dois eram um confidente do outro, contaram todas as coisas que um gostava para o outro. Em determinado momento, como naquele país não havia prisão perpétua, chega a liberdade de um deles. Olha, a partir de hoje você está livre. E aí ele sai da prisão. O que ficou preso começa a reclamar. Poxa, por que ele saiu? Por que ele não ficou aqui comigo? Por que ele não ficou aqui? Só que a gente já falou aqui, nesse país não há prisão perpétua. E um dia a liberdade do outro iria chegar também. Mas o egoísmo dele de querer manter o seu amigo preso só para fazer companhia a ele. A gente conta essa história porque ela é muito análoga à nossa experiência na Terra. Nós não somos um corpo físico. Nós estamos usando esse corpo físico. E ele é como a roupa da nossa infância. A gente até pode achar bonitinha, pode gostar dela ainda, mas ela não cabe mais no nosso corpo. A gente tem que trocar a roupa. Quando a gente expande a nossa consciência, e por isso que a gente fala sempre em estudo, o estudo expande a nossa consciência. Quando a nossa consciência é expandida, ele já não cabe mais nesse corpo físico. E aí nós temos que evoluir. Só que, ao invés de compreender isso, a gente fica criticando a Deus e perguntando por que ele não levou o malvado e deixou aquele amigo aqui comigo. Percebam que, mesmo Lázaro sendo ressuscitado por Jesus, teve que partir também. Jesus partiu, dando exemplo para nós. Então ninguém fica de semente. É algo, eu diria que é a maior certeza da vida. E por que a gente reclama de algo que é certo? Por que a gente não elabora as prioridades corretas da nossa vida, já que a gente tem essa certeza? Vocês não estão se assustando, não, né? Isso é só o começo, vai. Lázaro havia sido sepultado há 4 dias, como já falamos aqui. Se a gente for tentar entender ou compreender o que aconteceu naquele momento, a gente começa por essa situação daqui de coma. O que é um coma? Coma é um momento em que, às vezes, o corpo físico tem frequência cardíaca, frequência respiratória, ondas cerebrais e a pessoa simplesmente não desperta. Como explicar isso? Se o corpo está perfeito, tem ondas cerebrais, por que o corpo não desperta? E isso é um mistério que dura mais de 4.000 anos, porque os primeiros relatos de coma começam 2.000 anos antes de Cristo. E até hoje, os cientistas não sabem muito bem o que é o coma. Não conseguem explicar. Passado do coma, nós temos essa condição que a gente chama de morte. E qual é a definição de morte? Se vocês pegarem o dicionário, vão ver aí. É uma definição difícil. Ausência da vida. É como eles definem. O que é morte? A ausência da vida. É uma definição bem difícil. É claro que, para atestar a morte, eles vão lá e falam, olha, antigamente era praticamente frequência respiratória. Então colocava-se um espelho, se não embaçasse, morreu. O cara ia enterrado. Depois, com os dispositivos que a gente passou a ter, começaram a auscultar o coração. Também não tem frequência cardíaca. Morreu. Passado algum tempo, perceberam que somente frequência
cardíaca e frequência respiratória não indicavam a morte. Teria que ter, principalmente, as frequências ou funcionamento do tronco cerebral. Me desculpe se tiver algum médico aí eu estiver falando besteira. Estou falando o que eu li. Então, se não tiver o funcionamento do tronco cerebral, frequência nele, aí sim os médicos dizem que a pessoa está morta. Só que vejam bem, o que eu vou falar aqui eu acho que ninguém nunca ouviu, tá? Os médicos atestam a morte, a pessoa é levada para o necrotério, ensacada, no dia seguinte prepara-se o velório e no meio do velório o cara desperta. Eu acho que nunca ouviram falar sobre isso aqui. Inclusive, no último estudo que eu fiz, em outra casa sobre esse mesmo tema, havia uma pessoa cuja mãe, no dia do velório da mãe, ela estava já dentro do caixão, chorando dentro do caixão, entrou o pai, que estava numa cidade distante, deu-lhe um tapa no rosto dela, acorda, pai, e ela acordou. Então, percebam que o que a gente chama de morte hoje, por que a gente não consegue atestar a morte e realmente ter certeza de que ela aconteceu? Primeiro, porque a gente não tem um equipamento, pelo menos por enquanto, provavelmente teremos no futuro, que mostre para a gente que aconteceu o desencarne. Enquanto a gente não... Primeiro, os médicos acreditarem que morte é diferente de desencarne. E o desencarne, nós já sabemos, que é quando há o desmembramento total, e esse desmembramento se dá a nível molecular, do espírito em relação às células do corpo. Então, enquanto o espírito não se solta da última célula do corpo, a pessoa ainda não desencarnou. E é por isso que existem situações de coma e existem situações em que a pessoa, teoricamente, volta da morte, são chamados os EQMs, às vezes, ou experiência quase morte, contando tudo o que aconteceu, mesmo sem ter aqueles sinais que, para os médicos, já seria a morte. Então, enquanto nós não tivermos, no futuro, quando os médicos tiverem a consciência de que nós temos um espírito, e isso já está avançando, e produzirem um equipamento que consiga detectar o espírito saindo do corpo, aí ele vai poder atestar realmente que aquele corpo está morto. E por que a gente fala isso? Porque Jesus vai até o local e Lázaro estaria morto há 4 dias. Então, como é possível? Jesus está derrogando as leis de Deus? Não, as leis de Deus são imutáveis. Jesus nunca faria uma coisa dessa. Mas ele sabia, quando ele falou que Lázaro está dormindo, ele sabia que ele ainda não havia desencarnado, que ele ainda estava num processo de desencarne. E que, chegando lá, com um influxo de energia, Lázaro seria revivido. Então, só para que a gente compreenda essa passagem. Jesus chega no local e Jesus chora. Depois, quando ele chega no local, a primeira a chegar até ele é Marta, e aí a Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus abraça ela para consolá-la, pede para que ela chame Maria. Marta vai chamar Maria e Maria vem com as pessoas que estavam na casa dela também. Maria, ao chegar próximo de Jesus, se ajoelha aos seus pés e fala praticamente a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus pergunta aonde está o corpo, onde ele está sepultado, e começa a chorar. E por que Jesus choraria se ele sabia que em poucos minutos Lázaro estaria vivo novamente?
Qual a necessidade de Jesus chorar? Será que ele chorou com pena do amigo que teria morrido? Jesus é um espírito muito evoluído e consegue captar de qualquer pessoa que estava perto dele os sentimentos que afloravam naquela pessoa. Jesus, a gente pode dizer que se compadece ou padece com cada um de nós. E naquele momento, ele chora não pelo Lázaro, ele chora pela profunda tristeza que aquelas pessoas muito próximas a ele estão passando. Eu posso até contar aqui brevemente, aí é um relato, uma história que aconteceu na minha família. O meu pai, nós temos era uma família muito unida, e somos, graças a Deus, e meu pai desencarnou aos 60 anos em um acidente doméstico. Ele era tão querido, para terem uma ideia, o nome da rua hoje que nós morávamos recebeu o nome dele lá no Brasil. Ele era uma pessoa muito querida. E aí, naquele momento, eu já era espírita, estava eu ali, consolando minha mãe, o casal de irmãos que eu tenho, vários amigos do meu pai, outros familiares, e eu tendo que explicar. E eu olhava para o meu pai e eu sabia, não está mais aí. Ele, de repente, está aqui do meu lado, me ajudando aqui. O que eu tenho que falar para essa gente? Então, eu aceito algo pela compreensão do que aquele momento representa. Mas as pessoas não. E ainda assim, em determinado momento, por isso que a gente fala, não que eu esteja me comparando a Jesus, é claro, mas a tristeza, a mágoa que aquelas pessoas, a angústia que elas passavam naquele momento, ao chegar muito perto de mim, até eu começo a chorar. Não de pena daquela pessoa que estava ao meu lado ali, passando por aquela dor. Percebam que é diferente. E é isso que acontece com Jesus nesse momento. E nas Escrituras dizem que Jesus chora por 3 oportunidades. Essa foi a primeira. Jesus chora por ocasião da Páscoa, quando ele vai entrar em Jerusalém, e aí ele para diante da cidade, e aí ele já sabe que praticamente 70 anos depois, os judeus fariam uma rebelião e os romanos destruiriam o templo pela segunda vez. E aí ele, diante daquela cidade bela, as pessoas felizes por ocasião da Páscoa, e aí ele olha, caramba, daqui a pouco isso tudo aqui vai estar destruído. As pessoas não poderiam mudar para que isso não acontecesse, não tivesse necessidade. E aí diz que ele chora nessa segunda vez. E ele chora num terceiro momento, na véspera da sua crucificação, em que ele ora ao Pai e chora porque ele já sabe tudo o que ele vai passar, toda a dor que ele vai sofrer. E ainda assim, o nosso Mestre Jesus não abandona o barco. Decide passar por tudo que ele passaria no dia seguinte. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso ele fala para Marta e Maria. Eu sou. Jesus usa essa expressão. Eu pediria que vocês prestassem muita atenção, não que os outros slides fossem menos importantes, mas esse slide traz uma mensagem muito forte. Essa expressão que Jesus usa, o eu sou. E Jesus usa essa expressão diversas vezes. Ele fala: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o início e o fim, eu sou o caminho. Então ele usa o eu sou diversas vezes, em diversas passagens. E por que isso é importante? Eu sou. Tudo que o homem ignora
não faz parte, não existe para ele. O que o homem ignora não existe para ele. Então, o tamanho de cada universo é restrito ao conhecimento que nós temos, às nossas crenças. Quem falou isso foi Einstein. O tamanho do universo de cada um se restringe ao seu saber, ao seu conhecimento. Quando Jesus fala, eu sou, nós somos aquilo que acreditamos ser. Se a gente vai prestar um concurso, fazer qualquer trabalho, já fala, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Porque você não é. Nós temos que ter a fé que Jesus cobra de nós. E a fé é diferente da esperança. Quando a gente fala em fé, a gente está falando de certeza de que algo que ainda não aconteceu vai acontecer. É certeza. Esperança é o que eu gostaria, o que eu, de certa forma, desejo que aconteça. Se a gente for fazer aqui um exemplo muito tosco, eu poderia dizer assim, eu quero ir para a praia amanhã. Aí eu vou olhar a previsão meteorológica, diz que vai fazer sol. Então, eu tenho a esperança de que vá fazer sol. Essa é a minha esperança. Mas se no dia seguinte amanhecer nublado, eu tenho a fé que o sol continua lá em cima. Porque é uma certeza que eu tenho. Apesar das nuvens estarem cobrindo, eu tenho a certeza de que o sol está lá. Apesar de eu não vê-lo. Então, a fé é que determina quem é você. Existe a experiência hoje na física quântica que mostra aquela experiência das duas fendas, também não vou entrar em detalhe, mas que ela mostra que a realidade ela é alterada pelo observador. Tem gente balançando a cabeça, que já deve ter estudado. A realidade ela é alterada pelo observador. Então, as partículas se comportam de forma diferente dependendo se existe ou não alguém observando ela naquele momento, observando-a naquele momento. Nós criamos a realidade. Nós criamos a realidade. Se você não acredita em quem você é, a gente não vai andar. A gente não pode entregar os nossos serviços na mão dos outros. Eu sou responsável. Eu vou conseguir. Eu farei. Com fé, não com esperança. Ao chegar no sepulcro, Jesus fala para as pessoas, removam a pedra. Oi? Removam a pedra? Por que Jesus manda remover a pedra? Não era ele que falava, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, é só mandar essa montanha sair daqui e ir para lá que essa montanha vai. E aí, se ele diz que ele pode mover uma montanha, ele manda que as pessoas removam uma pedra. Não é estranho? Não, não é estranho, não. Jesus dá para a gente aqui nesse momento vários ensinamentos. Vários. Podemos citar alguns deles. Primeiro, a gente vai até mostrar daqui a pouco, se a gente lembrar do milagre da multiplicação dos pães, a gente vai falar sobre ele. Jesus, depois que divide os pães,
o que ele faz? Pega os discípulos e mande que eles façam a entrega para as pessoas. Não é Jesus que leva de um em um aqueles pães que ele dividiu. Então Jesus está dando para a gente a oportunidade do trabalho. Somos nós, esses espíritos, que muitas vezes Deus utiliza como os seus anjos, se a gente pode chamar assim, ou os espíritos que algum necessitado tem naquele momento. E é para nós a oportunidade de trabalho. Emmanuel, ele bate muito forte quando a gente lê Emmanuel, ele diz que aquela pessoa que a gente acha que está ajudando, muitas vezes é ele que está me ajudando, me dando a oportunidade de trabalho. E eu, arrogante, acredito que sou eu que estou ajudando aquela pessoa. Então, às vezes, na encarnação, aquele humilde é o espírito que está me dando a oportunidade do auxílio. E eu, muitas vezes, não pego essa oportunidade. E quando a gente fala aqui em auxílio, a gente não está falando aqui em material, não. Às vezes, um abraço, um bom dia, um tempinho oferecendo o ouvido para a pessoa, já é mais que suficiente. Quando Jesus fala removam a pedra, ele está mostrando que muitas vezes nós não conseguiríamos remover a pedra que está no nosso caminho. Não temos força suficiente. Então nós temos que ter humildade, porque teremos que ter amigo para nos ajudar. Se eu não for humilde para pedir um amigo que às vezes remova uma pedra, eu não vou conseguir sair da caverna. Jesus, logo depois que eles removem a pedra, ele olha para cima e agradece a Deus, falando em voz alta para que todos que estivessem ao seu redor pudessem ouvir. Pai, eu sei que o Senhor já me ouviu. Olha a diferença da fé. Eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu estou falando alto para que essas pessoas que estão aqui à minha volta saibam que é o Senhor que está fazendo. Olha a humildade. Então ele não diz, eu que estou ressuscitando Lázaro. Ele diz que ele está fazendo o pedido a Deus e já sabe que Deus atendeu. Mas ele está falando alto para que as pessoas ouçam. Jesus agradece. E ele faz isso mais de uma vez. Quando ele vai fazer o milagre da multiplicação dos pães, que eu já citei um exemplo aqui anterior, e chegam para ele e falam que naquele momento só existem 5 pães e 2 peixes, Jesus dá várias lições. Primeiro, ele pergunta quantos pães nós temos. Ele não pergunta quantos pães são necessários para alimentar essas pessoas. E essa pergunta de Jesus faz toda a diferença. Porque quando Jesus pergunta quantos pães nós temos, ele está dizendo que todos nós já temos o necessário para executar as nossas tarefas do dia a dia. Quantos pães nós temos, não quantos nós necessitamos. Como se dizendo, eu vou fazer com que já tenho aquilo que é necessário. E ele agradece pelo que já tem, antes de partir. Então, antes de partir o pão, que ele agradece pelo que já tem. Igualzinho a nós, tenho certeza. A gente já acorda de manhã agradecendo a Deus por tudo que tem. Igualzinho, nós somos assim. A gente não reclama de nada para Deus, a gente não pede nada. A gente já acorda de manhã, obrigado, meu Deus, esse dia está lindo, eu estou com saúde, ainda que tenha problemas, obrigado por esse problema que eu estou passando, é uma oportunidade de crescimento, a gente agradece, nós somos espíritos puros, a gente agradece ao Pai, sempre. Então, Jesus agradece antes de partir o pão, aquilo que os apóstolos falaram que era insuficiente,
Jesus levanta as mãos e agradece antes de dividir. E Jesus, isso que é conhecido como milagre da multiplicação dos pães, na realidade é divisão. Ele divide os pães. E também faz toda a diferença. Quando a gente tem coisas materiais, vamos supor, uma dúzia de uma fruta qualquer, se eu me predisponho a dividir com a Lívia, por exemplo, eu vou ficar com uma parte e ela com outra. Quando a gente fala de bens imateriais e a gente divide, a gente não reparte esse conhecimento. Eu não fico com meio saber ao vir aqui compartilhar com vocês esse humilde estudo. Eu fico com a minha parte e aqueles que quiserem estão levando a parte deles. Jesus, ele praticamente transforma o pão, que é material, em algo imaterial naquele momento, que pode ser dividido diversas vezes e ainda assim continua com a sua integralidade. Daqui, nós temos que aprender a agradecer. É fundamental. Quanto mais nós agradecemos, mais coisas são disponibilizadas para nós. E aí, Jesus chama Lázaro. Lázaro, venha para fora. Jesus chama Lázaro. Lázaro, venha para fora. Mas isso que aconteceu aqui com Lázaro, acontece conosco todos os dias. Jesus nos chama todos os dias. Ele grita o seu nome e fala, venha para fora. Porque nós estamos, como Platão, no livro A República, no 7º volume, ou no 7º livro, fala sobre o mito da caverna, que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. Conta a história de pessoas que nasciam no interior dessa caverna, viviam acorrentados, olhando para uma parede, e por trás deles uma fogueira que projetava a sombra das pessoas que passavam por trás, das que eram libertas. Um dia, dessas pessoas consegue se libertar, consegue sair da caverna e ele lá fora encontra o sol, encontra as flores. E aí ele começa com a dúvida de voltar e falar para os amigos ou ficar aproveitando aquele momento. Porque ele sabia que se ele voltasse, ele poderia ser considerado louco e ser morto. Mas ele resolve voltar. E ele é morto. Quase igual a história que a gente conhece de Jesus, né? Que não precisava voltar, mas resolve voltar para nos chamar para fora da caverna. E o que a gente faz com ele? A gente mata o louco. Mas ele continua nos chamando até hoje. Saia da caverna. Nós estamos na caverna. A caverna do mundo material, que nos escraviza todo dia. A gente pega, às vezes, um telefone e fica colado naquele objeto o dia inteiro. Esquece que, às vezes, existe um amigo, um familiar que precisa da nossa ajuda. Eu fico, às vezes, eu não, graças a Deus, eu não assisto séries, mas pessoas que passam o dia inteiro assistindo séries intermináveis. O que isso vai acrescentar na sua vida espiritual? Vai servir para aquele pretexto. Eu não tenho tempo. Assim que Lázaro sai da caverna, Jesus fala para as pessoas, tirem as faixas. E é isso que a gente está falando aqui. O que são essas faixas que estavam encobrindo e mantendo Lázaro dentro da caverna, além da pedra? Só vou pedir desculpas aqui pelas fotos. Aqui eu fui fazer uma selfie, mas apontou muito para baixo. Eu estava com pouco dinheiro na carteira na hora que eu fui fazer a foto, né? O carro estava um pouquinho sujo, então só peço desculpas aqui pelas fotos. Mas são essas coisas aqui que nos mantêm presos. São essas coisas aqui do mundo material que nos mantêm enfaixados.
acreditando que essa é a realidade. Platão mesmo, ele falava que o mundo é dividido em duas coisas somente. O mundo das ideias, que seria para nós o mundo espiritual, e o mundo material que nos prende e nos ilude. Então, quando Jesus manda que ele saia da caverna, Jesus está falando como Platão falou 380 anos antes dele. Porque Platão já enxergava que nós vivemos na caverna iludidos. Que não damos atenção ao nosso espírito, às coisas do espírito. Vamos tirar as nossas faixas. Eu não devo ligar para isso aqui? Sim. Eu não devo me preocupar com ter um corpo bom? Sim. Cuide do seu corpo como se fosse viver para sempre. Cuide do seu espírito como se fosse morrer amanhã. Eu não tenho que correr atrás de bons relacionamentos, de dinheiro? Sim. Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ele fala em primeiro lugar, não exclusivamente. Então, até para sobreviver no nosso dia a dia, a matéria nos impõe esse esforço. E a matéria é neutra. A matéria é totalmente neutra. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro é a perdição do mundo. Não, o dinheiro não é a perdição do mundo. Ele é neutro. É o que eu faço com ele que dá a destinação. O celular é uma matéria e é neutra. O que eu faço com o celular é que vai dar a destinação. Eu posso usá-lo para ligar para um amigo, para passar uma mensagem de esperança, de carinho, ou posso ficar vendo pornografia, séries. A escolha é sempre nossa. Encarnados, a nossa missão é aprender a lidar com a matéria. Imagina que estamos saindo da caverna. E aí Jesus abraça um amigo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm o hábito de, ao sair de casa, o primeiro estranho que passa pela rua dá uma agarrada nele e dá um abraço? Ninguém faz isso? Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Ninguém quer ser internado. Ninguém quer ser internado. Por que a gente não faz isso, gente? Por quê que a gente não abraça o primeiro que passa pela gente? Não vê ninguém na rua, né? Boa, porque não vê ninguém na rua, tá certo. O que falta para a gente abraçar aquela pessoa? Conhecer. Mas você abraça todos que conhece? Não. Então não é só conhecer. Conhecer é um primeiro aspecto. O que mais que falta para a gente abraçar aquela pessoa? Afinidade. O que mais? É isso aí. Relacionamento, amor. E aí eu pergunto, quando vocês saírem da caverna, vocês conhecem essa pessoa aqui? Porque ele pode estar ali fora. O que vocês sabem dessa pessoa aqui? Ele é seu amigo? Porque eu só posso abraçar aqueles que são meus amigos. Se ele estiver ali fora daquela porta, pronto para nos dar um abraço, será que eu tenho relacionamento suficiente com ele para passar e dar um abraço nele? Somos nós que construímos esse relacionamento no nosso dia a dia. A responsabilidade desse momento aqui vai ser só nossa. Como eu falei, nós não somos donos do dia de amanhã. E a gente pode sair por aquela porta preocupado com as coisas que a gente tem que fazer no dia seguinte, com dinheiro, escravo de todas essas faixas, e deixar de ver que o amigo estava lá fora, pronto para nos abraçar. Eu fiz um estudo recente falando sobre céu e inferno, fica aqui para uma próxima oportunidade, e
O céu é um estado mental. Vou dando até o spoiler aqui. É aquele momento em que o tempo passa muito rápido, porque a gente está naquele momento de felicidade, em oposição ao inferno, que são os momentos em que nós estamos com dores na alma. Eu posso dizer para vocês que eu passei pelo menos 40 minutos no céu hoje. Porque estar aqui com vocês na noite de hoje me fez o tempo passar muito mais rápido do que eu gostaria. Obrigado a cada um de vocês por me proporcionar esse paraíso na noite de hoje. Deus os abençoe.